Ganho de 1 segundo no simulador da Ferrari não é representativo, nós vamos conversar sobre isso agora. Na Paddock BR tá tendo promoção de dobradinha, você compra 2 camisetas 100% algodão e não encolhe, hein? Por preço promocional, basta colocar o cupom dobradinha no checkout. Se você comprar apenas um produto, ou então 3, 4, 5, você coloca o cupom Ressaca Motor, tem novidades lá, tem moletons, tem várias coisas, então entra pelo link na descrição. E na Instant Gaming, vários jogos que vão ser lançados em breve, em um preço excepcional, e também o Assetto Corsa Evo, que está em acesso antecipado. Os links estarão na descrição para vocês, não perca a oportunidade. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e nós vamos começar falando de Williams e Alpine, falando das duas coisas. Como bem sabemos, houve a transferência do Colapinto para a Alpine, depois da Williams fazer um certo jogo duro. O James Vowles chegou a falar para a imprensa que a transferência do Colapinto para a Alpine era muito boa e tal, que ele deveria ser o piloto que a Alpine deveria investir e tudo mais, e não pegou muito bem, principalmente para o lado do Jack Durham. Então a imprensa começou a cair um pouquinho em cima do James Vowles, falando, peraí, como assim? Você está falando que o Colapinto é a melhor investida da Alpine no lugar do Jack Durham? E como é que fica o Durham nisso aí? Obviamente, a imprensa que vai estar mais sentida com isso é pro lado do Durham, né? Claramente. Pra gente aqui que é neutro nessa conversa, tanto faz como tanto fez. Só que aí o James Vowles veio a público esclarecer o que ele quis dizer, que basicamente é o seguinte: o Colapinto tem uma oportunidade melhor na Alpine de ter um assento, o que na verdade essa fala dele não diminui tanto assim pro lado do Jack Durham, tá? Colocando a pressão em cima do Durham, uma vez que o Gasly não vai sair, pelo menos não por agora, da equipe. Ele defendeu que o Jack Durham deve sim ser testado e ter a oportunidade de provar o seu talento na Alpine e que todos os pilotos jovens devem ter tempo. Ele ressalta isso, dá ênfase a isso. Porém, o Colapinto continua sendo a melhor pedida para a Alpine, então nesse caso seria melhor já colocar o Colapinto de forma, vamos dizer assim, subliminar ao que ele está dizendo. E eu concordo com ele. Jack Durham, como já falei várias vezes aqui, é o piloto dos novatos que menos enche os olhos. Só que vai ficar muito feio para a Alpine, vai ficar chato para a Alpine você tirar o Durham depois de algumas poucas corridas, que provavelmente é o que vai acontecer. Eu diria que no melhor cenário para o Durham, ele fica até o meio da temporada, até aquele período ali das férias de agosto. Terminar a temporada é chance mínima, só se o Durham realmente surpreender, o que eu particularmente não acho que vai acontecer, mas torço para estar errado, eu não fico torcendo para piloto se dar mal. O Colapinto chegou chutando a porta, por isso o Briatore ficou tão encantado com ele, porque ele mostrou velocidade durante 3, 4, 5 corridas consecutivas. Depois, com a mídia toda em cima dele, pressão da Argentina, etc., o moleque foi claramente sentindo. Mas velocidade ele mostrou que tem, porque ele bateu de frente com o Albon e venceu o Albon em algumas circunstâncias, que é considerado um bom piloto. O Albon foi um pouco superestimado, mas é um bom piloto. E o Colapinto chegou brigando com o Albon. Então justifica-se esse pensamento do James Vowles e o porquê dele ter feito o jogo duro para liberar o Colapinto. Por outro lado, a Alpine, ao meu entender, não faz bem em contratar o Jack Durham e tirar o cara com pouco tempo, porque provavelmente é o que vai acontecer. O Briatore é um cara que não tem problema algum em tomar decisões difíceis, decisões que a mídia vai cair em cima e tudo mais, então o Briatore não vai ter problema com essa possível mudança e ele contratou o Colapinto justamente para isso. A agente do Colapinto falou, o Briatore está encantado com ele e quer dar oportunidade. Então, como o Gasly não é o cara que vai ser sacado, o Jack Durham está ali claramente só para preencher grid, só porque a Alpine não tinha mais quem colocar, vai acabar rodando. Se o Colapinto tivesse sido contratado um pouco antes, o Durham nem anunciado como piloto titular teria sido. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Fico chateado pelo Jack Durham, mas entendo o lado do James Vowles do Briatore para essa escolha. Vamos agora falar de Ferrari. Pois bem, nós trouxemos recentemente que a Ferrari está tendo um ganho, ou pelo menos especulado, né? Um ganho grande no desenvolvimento do seu carro. Esse ganho seria de cerca de 1/10 por mês. Eu até falei para vocês, se for num período de ano, a gente está falando de 1 segundo e 200, é muita coisa, é uma coisa assim absurda.
E esse ganho que está sendo dito, que está variando na imprensa italiana de meio segundo para 1 segundo no simulador, já está sendo motivo de chacota em alguns lugares, porque todo ano a Ferrari ganha 1 segundo no simulador. O jornalista italiano Leo Turini desmentiu tais informações por serem sem referência comparativa clara, ou seja, uma coisa é você falar que a Ferrari ganhou 1 segundo no simulador, outra coisa é você dizer que a Ferrari ganhou 1 segundo em relação às suas rivais, porque você não sabe se Mercedes, McLaren, Red Bull também não ganharam 1 segundo no simulador. Aí chega na hora da pista, tá todo mundo que nem no ano passado, aí o público vai falar, mas espera aí, não tinha ganhado 1 segundo? Ganhou, só que as outras também, então no comparativo tá todo mundo igual. E aí o jornalista fala isso justamente para tirar um pouco dessa expectativa que é criada todo início de ano. Ele considera os rumores sem sentido simplesmente pela falta de dados. Se nós tivéssemos dados aqui do que está sendo a Mercedes, a Red Bull e a McLaren no simulador em termos de tempo, aí nós poderíamos ter sim um dado comparativo interessante. Só que essa ausência de dado faz com que seja apenas mais um rumor que vem da Itália em início de ano, só para preencher manchetes. Eu não duvido que a Ferrari até ganhe 1 segundo ou meio segundo no simulador se comparado ao início do ano passado, porque é natural que ao longo da temporada o carro evolua e no início do ano seguinte ele esteja mais rápido. É natural. Só que agora, 1 segundo mais rápido que os rivais, aí já é exagerar. Aí você já está querendo forçar a barra e é sim aquela coisa de imprensa italiana, que a gente brinca aqui no canal que todo ano a temporada só começa quando falam que a Ferrari ganhou 1 segundo. E como isso chegou no finalzinho de janeiro, oficialmente a temporada está aberta com a Ferrari ganhando 1 segundo. Mas você acredita que também pode ser apenas uma cortina de fumaça do jornalista Leo para não ter tanta pressão em cima do Hamilton e do Leclerc? Porque como todo ano tem uma pressão muito grande, às vezes esse ano eles querem fazer o contrário, que é botar um pouquinho a bola mais para baixo, né? Falar, gente, não vamos achar que é isso tudo, e aí depois os caras chegam chutando balde. É uma possibilidade, mas eu prefiro ficar com a primeira opção, de que não é bem assim, eles não vão chegar 1 segundo mais rápido que todo mundo. Me diz aí nos comentários a sua opinião, como você enxerga essa situação, e claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Falamos de notícias, damos opiniões, trazemos curiosidades e alguns bate-papos também que eu já tenho gravado, tô editando, vai ser bem legal. Um grande abraço, valeu e falou! From the start, we rush up towards the Sandyboat corner, which is a very vital corner. It's a very fast corner. We drop a gear, go through there at about 90 miles an hour, up the hill, changing into 4th gear, trying to straighten out the hill. It's a bit of a wiggle-woggle. We come to the crest of the hill, we've got to start braking very shortly just before we get there, and then drop a gear into 3rd to go round into the Casino Square. We try and hug the curb very, very tightly there. More or less arrive into the square, a bit broadside. It's all very spectacular just at that point, and then switch over immediately onto right lock. And the car gets very light as it goes over the hill, down past the tip top to the next right-hander, where I normally keep to the centre of the road. We then chuck it round this right-hander and a very short, sharp squirt in 2nd gear down to the station hairpin, down into 1st. Sometimes the tyres lock up here under brake in the front. Run round the 1st gear corner, very sharp acceleration there, up into 2nd. 2nd gear around the next right-hander, then another hard squirt of throttle down to the waterfront, drive right out up onto the pavement, as close to the wall as we can get, and accelerate up from 2nd into 3rd, into 4th, into the tunnel, through the tunnel, very fast corner here, out of the tunnel into a blaze of sunshine, and we're in 4th gear. We reach the highest speed on this particular part of the circuit. Down towards the chicane, a very fast left and right here, along the waterfront towards the tobacconist corner, drop into 3rd gear, braking hard, up the ramp, through tobacconist, right close to the wall, and accelerating way up into 4th gear, along past the back of the pits towards the gasworks hairpin. Drop right from 4th into 1st, took around and accelerate away from up to 2nd, up to 3rd, back towards Sandyboat again.